Oi gente, tudo jóia? Como é que vocês estão? Depois de quase 3 meses de espera aí, né, finalmente saiu a nota do Enem 2022 e que pedrada, hein gente? Mas vamos lá, né, hoje eu vim aqui falar com vocês as minhas notas, né, como que foi aí o meu desempenho e também conversar um pouco sobre o que esperar aí para o SISU 2023, né, principalmente para você que está querendo medicina na Federal. Se você está chegando aqui no canal agora, né, meu nome é Mariana, eu já faço medicina na Federal, né, sou matriculada em medicina na UFJF, só servia para mim a UFJF, né, fiquei 3 anos estudando aí até passar, 2 anos estudando sozinha, conto toda a minha trajetória, né, e também dou dicas aí sobre como eu consegui esse processo, né, como eu consegui passar aí em medicina depois dos 30 anos, né, fazendo transição de carreira, conto tudo na playlist Medicina e Enem aqui no canal. Se você está chegando agora e ainda não conferiu, né, não deixa de conferir lá depois, que eu acho que você vai gostar. Mas se você já faz medicina na Federal, por que você foi fazer esse Enem? Bom, gente, como eu falei já em outros vídeos, eu já estava inscrita para esse último Enem. Eu passei pelo SISU 2, ou seja, o Enem responsável pela minha aprovação foi o Enem 2021. Porém, como as inscrições do Enem elas ocorrem em maio, eu não sabia se eu tinha passado ou não, então eu tinha me inscrito já para a prova de 2022, né, que foi a última edição, e depois que eu já tinha passado, né, eu fiquei em dúvida se eu ia fazer a prova ou não, de bobeira, para testar os meus conhecimentos mesmo, né, ver como é que ia ser. Já estava aí há um tempinho sem estudar, mesmo assim eu fui lá, fiz a prova e hoje vim trazer a nota aqui para vocês. Bom, gente, eu imagino que se você fez a última edição do Enem aí e pegou essa nota ontem, né, você deve estar aí bem assustado, né, que foi realmente uma pedrada. Não sei aí vocês, me contam aqui já nos comentários, né, como que vocês foram aí em relação às notas. Mas, gente, fiquei assim, né, assustada com a minha nota, né, não sei se eu passaria de novo. E por que eu tô falando isso? Eu tinha falado com vocês quando eu conferi o gabarito, né, que eu fiz no total 144, não foi isso? É, isso mesmo, que eu tinha feito no total 144 acertos. No Enem responsável pela minha aprovação, eu tinha feito 151 acertos. Então, quando eu me deparei com esse número de acertos aqui, eu já tinha visto que não tinha ido tão bem como eu imaginava que eu iria. Mas fiz 144 acertos, né? Vou falar aqui as notas com vocês e vou fazendo um pouco da análise aqui que eu acho. Bom, gente, a minha média final ficou em 775,16, bem abaixo da nota que eu tive, né, na minha aprovação. Eu fiz, se eu não me engano, 796 pontos quebrados, eu acho que foi 796,4, se eu não me engano. Vocês podem ver aí, né, que a minha nota baixou mais de 20 pontos, né, para esse Enem. E eu tinha achado, já tinha colocado em outros vídeos, que eu tinha achado essa edição do Enem, né, mais difícil. Vamos começar com linguagens. Eu fiz 40 acertos na prova em 45 e fui com uma média de 671,1. Gente, eu achei essa média aqui muito baixa para a quantidade de acertos que eu tive, né? 40 acertos em linguagem eu considero uma quantidade de acertos muito alta. Para eu ter conseguido só 671, né? Em outras edições que eu fiz do Enem, eu tinha feito menos acertos do que isso e tinha ido com uma nota semelhante. Então, isso me levou a crer aqui que a TRI abaixou. Escrevem aqui nos comentários depois, né, se vocês tiveram essa percepção aí em relação ao que eu tô falando aqui. Eu percebi que em linguagens a TRI abaixou. Provavelmente porque muita gente foi bem em linguagens, né? Foi bem melhor em linguagens do que nas outras matérias. Em humanas, gente, eu fiz 42 acertos em humanas em 45. 42 acertos também em humanas eu considero uma quantidade muito alta aí, né? Eu quase gabaritei a prova. Fiz 770,9 de nota, ou seja, em linguagens eu fiz 40 acertos, aí fui com 671, né? Não cheguei nem a 700. Já em linguagens que eu fiz 42 acertos, eu fiz 770,9, ou seja, já fiz uma nota aí bem maior, né? Já consegui passar aí de 750 pontos de média, o que é considerado algo difícil aí, né? Se realmente você precisa fazer mais de 40 acertos em humanas para conseguir aí mais de 700, mais de 750, né? Porque geralmente a TRI de humanas não é tão valorizada, é mais do que linguagens, mas não é tanto igual a parte de exatas. Só que eu fiquei realmente impressionada com a TRI de linguagens, né? Como que a TRI de linguagens desvalorizou, despencou a nota. Eu já tinha feito a análise do primeiro dia de prova, né? E tinha falado que eu tinha considerado tranquila, assim, e fiz 82 acertos em 90, o que é considerado alto, relativamente alto, né? Eu acho que foi um bom número de acertos, 82 em 90 para o primeiro dia. Porém, me surpreendi com essa nota de linguagens aqui, né? Para 40 acertos eu esperava uma nota bem maior.
Em redação, gente, tirei 960 de novo, né? Eu não consigo evoluir, não consigo passar de 960. Porém, eu acho que é uma nota muito boa. Inclusive, recebi vários relatos de vocês, né? Vários depoimentos, várias mensagens. Gente, né, que conseguiu evoluir aí a nota do Enem, né? Conseguiu melhorar muito utilizando o modelo que eu coloquei aqui de graça em um dos vídeos, né? Não deixa de ver depois, se você não assistiu, né? Eu explico passo a passo o modelo que eu desenvolvi, que eu utilizo para mim em todas as minhas redações e que eu sempre vou com 960, né? Sempre. Depois a gente vai ver no espelho da redação, né, onde foi que eu perdi esses 40 pontos aí, mas novamente, gente, fui com 960 na redação. Mas vamos para o segundo dia de prova, né? A minha análise lá do segundo dia tinha falado que, ao contrário do primeiro, que eu achei tranquila, né, e foi tudo bem, no segundo dia, né, para mim foi o caos, porque eu achei a prova de natureza de um nível de dificuldade muito alto, né? Tava uma prova um pouco mais aprofundada e que exigia muito em relação a tempo, ou seja, exigia que o candidato realmente escolhesse qual dar prioridade, ou matemática ou natureza. Eu dei prioridade em matemática, caí em muitas pegadinhas. Adoro matemática, né? Mas os meus acertos foram muito aquém do que eu esperava e mandei muito mal em natureza, né? Nunca tinha tido um número de acertos em natureza tão baixo. Em natureza, né? Eu fiz 29 acertos e fui com uma nota de 662,5. O que já era esperado aí, né? Eu já esperava que a minha nota de natureza ia ser baixa, porque esse número de acertos realmente é baixo. E em matemática também foi uma surpresa para mim, né? Porque eu gosto de matemática, inclusive em edições de Enems anteriores aí, né? Eu cheguei a fazer 42 em matemática, em 45. Gosto muito de matemática, mas eu fiz 33 acertos em matemática nesse último Enem, né? Fiquei surpresa, assim, errei muita bobeira, caí muita pegadinha. Tudo bem que eu não estudava há um tempinho, mas caí nas pegadinhas, enfim, fiz 33. E a minha nota, fiquei surpresa com a minha nota, gente. Fui com 811,3, ou seja, consegui uma nota maior que 800 aí, sendo que eu tirei só 33 acertos em matemática. O que me levou a crer também, né, que a TRI de matemática aumentou esse ano, né? Ou seja, as pessoas foram mal em matemática, o que faz com que a TRI aumente, né? A tendência é que se a massa não acerta aquela questão, né? Uma questão a mais que você acerta ali, você ganha muito mais ponto do que, por exemplo, em linguagens que a maioria esmagadora conseguiu um desempenho melhor. Então, a cada acerto que você tem a mais ali, a sua nota não aumenta tanto, de forma considerável, né? Já em matemática, eu achei que para 33 acertos a minha nota ia ser menor, mas não, tirei 811,3. Eu imagino que quem tenha conseguido aí 35, 38, 40 acertos em matemática, porque teve gente que conseguiu, ou mais de 40, né, com certeza deve ter passado aí dos 900, deve ter chegado aí a 950, fácil. Então, de média, eu consegui aí 775,16, né, não sei se eu passaria em medicina com essa nota. Porém, gente, o nível de dificuldade estava realmente muito alto e eu observei essas variações aqui em relação à TRI. Eu acredito sim que os cortes esse ano estarão mais baixos, principalmente para você que quer medicina. Ah, Mari, você está me falando então que você acha que ninguém vai ter chegado a 800? Não, gente, com certeza chegaram. E por quê? Muitas pessoas que estavam acostumadas aí a tirar 40 em matemática, tiraram aí por volta de 35, 33, abaixou muitos acertos em matemática. E aí, o que vai ser o diferencial, né, é a pessoa que fez ali 1 a mais do que essa galera, 2 a mais, né? Cada questãozinha a mais em matemática, eu acho que vai contar muito aqui para aprovação. E principalmente também em relação à natureza, né? Como a natureza estava muito difícil, o número de acertos da galera foi muito baixo, a pessoa que mandou muito bem aí em natureza, né, que fez aí mais de 35 acertos, com certeza a TRI explodiu a nota dela. Acho sim que a gente vai ter muitas notas aí acima de 800. E uma situação peculiar, né, que eu acho que vale a pena colocar aqui em relação ao caso daquelas pessoas que querem medicina, que mandaram bem em matemática, mandaram bem em natureza, porém não foram tão bem em linguagens, como já aconteceu comigo em outros anos. Eu contei também em vídeos anteriores aqui no canal que eu já fiquei de fora, né, porque em uma edição do Enem eu fiz 42 em matemática, eu fiz 38, se eu não me engano, ou 37 em natureza, ou seja, são acertos altos. Eu tinha feito, acho que 38 em humanas também, mas eu fiz 20, nessa edição eu fiz 27 em linguagem só.
Só que mesmo assim, né, eu achei, e 960 na redação. E mesmo assim, mesmo tendo feito 27 em linguagens, eu achei que eu ia conseguir entrar nessa edição que eu falei que eu tive esses acertos aqui. Mas não, gente, 27 em linguagens, né, foi muito baixo e me deixou de fora. Porém, as pessoas que estão nessa situação esse ano, eu acho que vão conseguir entrar. Porque eu percebi que a TRI de linguagens não está valorizada, né, ela baixou. Então, mesmo que você, assim como eu, né, tenha tido acertos muito altos em linguagens, esses acertos eles não compensam em disputa na nota com quem teve acertos muito altos em natureza ou em matemática. Vou tentar explicar melhor o que eu estou falando. Naquela vez lá que eu tirei 27 em linguagens, né, esses acertos baixos em linguagens me deixou de fora, porque a nota em linguagens, né, a TRI de linguagens estava um pouco mais valorizada. Eu acho que nessa edição aqui, vamos supor que tem duas pessoas, as mesmas duas pessoas tiraram 140 acertos. Só que uma pessoa tirou 140 acertos tirando 40 em linguagens. A outra tirou 140 acertos tirando só 27 em linguagens. Porém, ela conseguiu esses outros acertos, né, para igualar os 140, acertando mais em matemática e em natureza. Eu acho que nesse ano pode acontecer sim uma situação atípica e essas pessoas que conseguiram aí 27, 30 acertos em linguagens, frente aos acertos um pouco mais altos em outras matérias, eu acredito que sim, elas vão conseguir entrar por causa dessa desvalorização aí das notas de linguagens. Em relação ao SISU, né, o que esperar? Como eu falei com vocês, né, vai ter sim aquelas pessoas que tirou 800 mais, sempre tem, só que eu acredito sim que o corte ele tende a abaixar, né? Mas um conselho que eu dou para vocês, né, presta atenção em relação ao SISU, principalmente se você tem cota de escola pública sem renda, porque as notas de cota de escola pública, eu observei aí na prática também que essas pessoas que têm cota, né, elas estão batendo de frente ou tendo notas maiores do que o pessoal da Ampla, né, foi-se o tempo que a cota de escola pública, né, tinha nota muito mais baixa, a não ser assim em universidades muito específicas, mas hoje você já vê que o pessoal de escola pública bate aí, né, de frente com o pessoal da Ampla, tanto que eu tenho cota de escola pública e entrei pela ampla concorrência, então assim, presta atenção na estratégia que você vai adotar, né? Quando estiver mais perto do SISU, eu vou gravar um vídeo mais detalhado sobre isso, mas já começa a ver aí, né, de acordo com a universidade que você quer, a nota de cortes anteriores, né, principalmente tanto da ampla quanto de cota, para você comparar aí o melhor custo-benefício, né? Geralmente a ampla tem mais vagas, mas aonde que a lista roda mais? Tem muitos fatores, o SISU é imprevisível e essa é uma corrida, assim, né, que não é só estudar e mandar bem na prova, né? Tem vários fatores que interferem na sua aprovação e estratégia é uma coisa fundamental. Mas me conta, como é que vocês foram aí em relação às notas, né? Vocês mandaram bem, a nota foi o esperado, não foi, né? Foi realmente pedrada e a nota foi bem abaixo do que estava esperando, assim como eu. Escreve aqui nos comentários que na medida do possível, né, eu tento responder todo mundo e ajudar a interagir como sempre. Se você também curte aí acompanhar a rotina de estudante de medicina, me segue lá no Insta, @AntunesMA. Se você gostou desse vídeo ou se eu te ajudei de alguma forma, deixe seu like. Tchau!